Olá, queridos amigos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que preocupa a todos nós. Algo que faz nossos corações apertarem de saudade e, ao mesmo tempo, aquece nossas almas com esperança. Vamos falar sobre aqueles que já partiram para outro mundo, mas que talvez ainda estejam ao nosso lado, ajudando e protegendo-nos do outro lado. Todos nós, em algum momento da vida, perdemos alguém querido. Em tais momentos, sentimos intensamente o vazio e nos perguntamos: nossos entes queridos conseguem nos ouvir? Eles podem, de alguma forma, nos dar um sinal de sua presença? Existe a possibilidade de receber sua ajuda ou um conselho em momentos difíceis? Essas perguntas acompanham a humanidade desde os tempos antigos. Quando estamos diante do túmulo de um ente querido, conversamos com sua fotografia ou simplesmente pensamos nele. Todos nós, no fundo de nossos corações, esperamos que nossas palavras sejam ouvidas. Que em algum lugar, além do mundo que conhecemos, aquela alma querida responda ao nosso chamado. Frequentemente, recebo cartas de espectadores com histórias incríveis sobre coincidências inexplicáveis, sonhos premonitórios e situações estranhas que os ajudaram a evitar problemas ou a tomar decisões importantes. E, em todos os casos, essas pessoas associam os acontecimentos ao cuidado dos entes queridos que já partiram. Será que as almas dos falecidos podem realmente interferir em nossas vidas? Ou será que estamos apenas buscando consolo ao tentar explicar coincidências com algo sobrenatural? Hoje, tentaremos entender esta questão complexa. Vamos explorá-la de diferentes ângulos, conhecer crenças antigas e estudos modernos, ouvir histórias de testemunhas e opiniões de cientistas. Não vou tentar convencê-los a acreditar ou não acreditar na possibilidade dessa conexão. Em vez disso, vou compartilhar informações que ajudarão cada um de vocês a tirar suas próprias conclusões. É importante entender que esta conversa não é uma tentativa de dar respostas definitivas a perguntas eternas. É uma oportunidade de refletir juntos sobre um tema que, mais cedo ou mais tarde, toca a todos nós. E quem sabe, talvez hoje alguém entre vocês receba uma dica de como ouvir aqueles que são infinitamente preciosos para nossos corações, mesmo estando do outro lado da vida terrena. A crença de que as almas dos falecidos podem se comunicar com os vivos e ajudá-los existe há tanto tempo quanto a própria humanidade. Em cada cultura, do Antigo Egito ao Japão moderno, encontramos evidências de como as pessoas buscavam apoio e proteção de seus antepassados. Essa crença está tão profundamente enraizada na consciência humana que, mesmo hoje, na era da alta tecnologia, ela não perdeu sua força. Os antigos egípcios, por exemplo, acreditavam que as almas dos mortos viajavam diariamente entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eles construíam salas especiais nas pirâmides, onde deixavam oferendas e pedidos de ajuda. Nas tradições dos eslavos orientais, existia o costume de alimentar a alma. Em determinados dias do ano, as famílias deixavam alimentos nos túmulos dos entes queridos, acreditando que as almas visitavam sua casa e poderiam ajudar os vivos com conselhos ou ações. É interessante notar que a ciência moderna, ao estudar experiências de quase morte, traz cada vez mais evidências de que a consciência pode existir separada do corpo físico. Pessoas que passaram por morte clínica frequentemente contam histórias incrivelmente semelhantes. Elas viam seus corpos de fora, atravessavam um túnel, encontravam parentes falecidos e recebiam mensagens importantes deles. Médicos e cientistas de todo o mundo coletam e analisam esses casos. Especialmente fascinantes são as situações em que pacientes em estado de morte clínica obtiveram informações que não poderiam ter acessado de forma convencional. Por exemplo, sobre o que estava acontecendo em outras partes do hospital ou com seus familiares naquele momento. Mesmo pesquisadores céticos reconhecem que alguns casos são realmente difíceis de explicar do ponto de vista da ciência tradicional. Talvez nossa compreensão da natureza da consciência e da alma ainda seja muito limitada. Afinal, há 100 anos, a ideia de que todas as informações do mundo poderiam ser armazenadas em um pequeno dispositivo no nosso bolso teria parecido absurda. Físicos modernos falam sobre a existência de mundos paralelos e dimensões que não podemos perceber com nossos sentidos. Talvez as almas de nossos entes queridos existam exatamente lá,
nessas realidades paralelas, de onde podem nos observar e, às vezes, encontrar maneiras de ajudar ou nos alertar sobre perigos. Muitos de nós notamos coincidências inexplicáveis ou eventos estranhos que acontecem após a perda de um ente querido. Às vezes, esses sinais são tão precisos e oportunos que é difícil atribuí-los a uma simples coincidência. Vamos falar sobre as formas mais comuns pelas quais as almas podem se manifestar. Frequentemente, as pessoas relatam sonhos premonitórios, nos quais parentes falecidos os alertam sobre perigos ou lhes dão conselhos importantes. Esses sonhos se diferenciam dos comuns por sua notável clareza e realismo. Após tais sonhos, a pessoa acorda com a sensação clara de que realmente interagiu com o ente querido que partiu. Muitos destacam que os conselhos recebidos nesses sonhos os ajudaram a evitar problemas graves ou a tomar a decisão correta em situações difíceis. Outro sinal comum é o aparecimento de objetos ou símbolos relacionados à pessoa falecida. Por exemplo, você pensa na sua mãe e, de repente, encontra o broche favorito dela, que achava perdido há muito tempo. Ou liga o rádio e ouve uma música que seu avô costumava cantarolar. Essas coincidências podem acontecer em momentos especialmente importantes da vida, como se nos lembrassem que as almas queridas estão perto e nos apoiam. Muitas pessoas observam fenômenos incomuns relacionados a aparelhos elétricos. Lâmpadas piscando, rádios ligando sozinhos, chamadas de números desconhecidos. Curiosamente, esses eventos costumam ocorrer em datas significativas, aniversários de morte ou de nascimento da pessoa falecida. Talvez as almas usem energia eletromagnética para marcar sua presença. Um sinal especialmente forte é o aparecimento repentino de animais ou pássaros incomuns na região ou na época do ano. A história conhece muitos casos em que, após a morte de alguém, seus familiares começaram a encontrar regularmente, por exemplo, uma borboleta ou um pássaro específico que se comportava de maneira incomum, como se tentasse chamar a atenção ou transmitir uma mensagem. É importante notar que esses sinais geralmente aparecem de forma inesperada, nos momentos em que menos os esperamos. Eles não são intrusivos nem assustadores, mas, pelo contrário, trazem uma sensação de paz e segurança. É como se dissessem: ainda estou aqui, estou cuidando de você, você não está sozinho. As formas pelas quais as almas podem ajudar os vivos são surpreendentemente variadas. A forma mais comum de ajuda é o aviso sobre um perigo. Muitas pessoas contam como uma sensação inexplicável ou um pensamento repentino as fizeram mudar seus planos, o que acabou sendo uma decisão salvadora. Por exemplo, alguém decide não pegar um ônibus que mais tarde sofre um acidente, ou adia uma reunião importante, apenas para descobrir depois que isso o protegeu de problemas graves. As almas dos entes queridos frequentemente nos ajudam em momentos de crise emocional intensa. As pessoas descrevem uma sensação incrível de presença do ente amado em momentos especialmente difíceis. Sentem um calor inexplicável, como se alguém as estivesse abraçando, ou percebem um cheiro familiar. Por exemplo, o perfume favorito da mãe ou o tabaco que caracterizava a casa do avô. Esses momentos trazem conforto e força para seguir em frente. Frequentemente, a ajuda chega através de outras pessoas. Você pode, por acaso, encontrar alguém que diga exatamente as palavras que seu ente querido falecido diria. Ou um desconhecido pode, de repente, ajudá-lo da mesma forma que aquela pessoa amada fazia em vida. Muitos acreditam que, nesses momentos, as almas dos falecidos podem influenciar as pessoas vivas, incentivando-as a tomar certas ações. Particularmente interessantes são os casos em que as almas ajudam a encontrar documentos ou objetos importantes. Uma pessoa pode procurar algo por muito tempo sem sucesso e, então, sonhar com um parente falecido que aponta o lugar exato. Ao acordar e verificar, a pessoa realmente encontra o que procurava. Esses casos são difíceis de explicar como mera coincidência, especialmente quando o objeto é encontrado em um local inesperado. Às vezes, a ajuda vem através de sinais na vida cotidiana. Podem ser frases ouvidas por acaso, números ou datas vistos, ou certas combinações de eventos. Por exemplo, uma pessoa pode estar lutando para tomar uma decisão importante e, de repente, começa a notar números ou palavras repetitivas que apontam para uma escolha específica. Mais tarde,
descobre-se que essa escolha era de fato a melhor. É importante entender que esse tipo de ajuda geralmente chega de forma natural, sem violar as leis da natureza. É mais como sugestões sutis e direcionamentos do que milagres óbvios ou fenômenos sobrenaturais. Como uma mão amorosa que nos guia suavemente na direção certa, ao mesmo tempo deixando-nos livres para escolher. A ciência moderna não descarta a possibilidade de conexão com as almas dos falecidos, embora aborde essa questão com cautela. Psicólogos apontam que nosso cérebro possui uma capacidade surpreendente de captar e processar informações que não percebemos conscientemente. O que interpretamos como uma mensagem de uma alma falecida pode ser resultado do trabalho do nosso subconsciente, que coleta e analisa muitos pequenos detalhes. No entanto, isso não significa que essas mensagens sejam menos reais ou importantes. Pelo contrário, pesquisas modernas mostram que intuições e pressentimentos frequentemente se baseiam em informações muito reais que nosso cérebro processa em nível subconsciente. É possível que as almas de entes queridos realmente influenciem esses processos sutis, ajudando-nos a notar sinais importantes e a tomar decisões corretas. A física quântica oferece uma perspectiva ainda mais interessante sobre esse tema. Cientistas descobriram que partículas podem influenciar-se mutuamente instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Esse fenômeno é chamado de entrelaçamento quântico. Alguns pesquisadores sugerem que uma conexão semelhante pode existir entre as almas das pessoas, especialmente aquelas que foram próximas em vida. Neurocientistas estudam estados específicos do cérebro que ocorrem durante a meditação, o sono profundo ou em momentos de intensas experiências emocionais. Nesses períodos, nosso cérebro opera em frequências diferentes e é possível que, nesses momentos, fiquemos mais receptivos a sinais sutis de outro mundo. Isso pode explicar por que tantas pessoas recebem mensagens importantes justamente em sonhos ou em momentos de profunda reflexão. Curiosamente, mesmo cientistas céticos reconhecem que a ciência ainda não pode explicar completamente muitos fenômenos relacionados à consciência e à alma. Ainda não entendemos como exatamente nossos pensamentos se formam, de onde vêm as intuições ou o que acontece com a consciência no momento da morte. É possível que as almas continuem a existir de alguma forma, inacessível aos nossos sentidos habituais, mas capazes de influenciar o mundo material através de processos quânticos ou outros mecanismos que ainda desconhecemos. É importante lembrar que a falta de uma explicação científica não significa que o fenômeno seja impossível. A história da ciência conhece muitos exemplos de coisas que eram consideradas místicas e que mais tarde receberam explicações científicas. Talvez, com o tempo, compreendamos melhor os mecanismos de conexão com as almas dos entes queridos que já partiram. Vamos agora às histórias reais de pessoas que experimentaram ajuda e apoio das almas de entes queridos que já partiram. Esses casos não são apenas surpreendentes. Eles nos fazem refletir sobre a possibilidade de que realmente exista uma conexão entre os mundos. A história de uma jovem chamada Emily é especialmente impressionante. Após a morte de sua avó, ela não conseguia encontrar documentos importantes relacionados ao apartamento. A busca durou vários meses e todos os lugares possíveis foram verificados. Uma noite, Emily sonhou com sua avó, que calmamente apontava para uma velha máquina de costura que estava há anos no depósito. Ao acordar, Emily foi imediatamente verificar esse lugar. Descobriu-se que os documentos estavam o tempo todo em um compartimento secreto no corpo da máquina, cuja existência ninguém conhecia. Outro caso aconteceu com um motorista de caminhão de longa distância chamado Michael. Após a morte de seu pai, que também havia sido motorista a vida toda, Michael frequentemente sentia a presença invisível dele na cabine. Uma noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta, de repente ouviu a voz de seu pai ordenando que parasse imediatamente. Michael obedeceu a esse impulso e parou o caminhão. Segundos depois, um carro passou em alta velocidade, invadindo a pista contrária. Se Michael não tivesse parado, a colisão seria inevitável. Particularmente comovente é a história de Sarah, uma menina de 7 anos que perdeu a mãe. A menina sentia muita saudade e chorava frequentemente à noite. Um dia, uma pequena borboleta branca começou a aparecer em seu quarto. Isso era incomum, pois era inverno.
A borboleta aparecia todas as noites quando a menina se preparava para dormir e pousava em seu travesseiro. A presença dessa frágil criatura acalmava incrivelmente a menina, como se transmitisse o amor e cuidado materno. Essas histórias têm algo em comum. A ajuda chegava exatamente quando era mais necessária e na forma mais natural para a pessoa falecida. É como se as almas mantivessem suas principais características: o cuidado de uma mãe, a experiência profissional de um pai, a praticidade de uma avó, e continuassem a manifestá-las mesmo após a morte. É importante destacar que, em todos esses casos, a ajuda não era assustadora ou invasiva. Chegava de forma suave e natural, deixando liberdade para escolhas e decisões. Isso reforça ainda mais a ideia de que as almas dos entes queridos buscam nos apoiar, mas não interferem no curso natural da vida. Para estar mais abertos à possível ajuda das almas de entes queridos, é importante aprender a notar sinais sutis e interpretá-los corretamente. Ao mesmo tempo, é necessário manter o bom senso e não cair em extremos, tentando encontrar significado oculto em cada evento aleatório. Antes de tudo, é útil prestar mais atenção aos seus sentimentos e percepções. As almas frequentemente se comunicam conosco através da intuição. Pode ser uma inquietação inexplicável, um desejo repentino de mudar planos ou verificar algo importante. Confie nesses impulsos, especialmente se forem persistentes e não contradizerem o bom senso. Preste atenção aos seus sonhos. Sonhos em que aparecem entes queridos falecidos podem ser especialmente significativos. Anote esses sonhos imediatamente após acordar, incluindo detalhes e as emoções experimentadas. Com o tempo, será possível distinguir sonhos comuns daqueles que carregam mensagens importantes. Preste atenção especial aos sonhos que se repetem ou deixam uma forte impressão emocional. É fundamental criar uma atmosfera tranquila em sua vida. Pratique meditação, encontre momentos para o silêncio e a reflexão. Em um estado de paz interior, ficamos mais receptivos a sinais sutis. Pode-se reservar um tempo especial para a comunicação mental com entes queridos falecidos. Por exemplo, antes de dormir ou cedo pela manhã, quando o mundo ao redor está especialmente silencioso. Aprenda a notar as sincronicidades, eventos que se conectam em um padrão específico ou carregam um significado especial. Podem ser números repetitivos, músicas, frases ou situações. Mantenha um diário dessas coincidências. Isso ajudará a identificar padrões e a compreender melhor os sinais que você recebe. É importante, no entanto, manter um pensamento crítico. Nem toda coincidência é um sinal, nem todo sonho carrega uma mensagem. Esteja aberto à possível ajuda, mas não permita que essa crença interfira na sua vida cotidiana ou na tomada de decisões importantes. Lembre-se de que, mesmo que as almas dos entes queridos nos ajudem, elas desejam que vivamos plenamente e que nos desenvolvamos por conta própria. Procure preservar uma memória luminosa daqueles que partiram, mas não fique preso ao passado. A melhor maneira de honrar sua memória é viver com dignidade, se desenvolver e ajudar os outros. As almas dos entes queridos se alegram com nossos sucessos e conquistas. Por isso é importante seguir em frente, mantendo em nossos corações o amor e a sabedoria que elas nos deixaram. Ao concluir nossa conversa, é essencial destacar o mais importante. O vínculo com aqueles que amamos não é rompido pela morte. Ele apenas muda de forma, tornando-se mais sutil e intangível, mas não menos real. Cada um de nós pode encontrar seu próprio caminho para se comunicar com os entes queridos que partiram, sua maneira de sentir sua presença e apoio. Se você está enfrentando a perda de alguém querido, lembre-se, você não está sozinho. Nos momentos mais difíceis, as almas de nossos amados encontram maneiras de nos mostrar que estão por perto. Pode ser um leve toque do vento, um achado inesperado, um encontro casual ou simplesmente uma sensação repentina de paz e segurança. Esteja atento a esses sinais, mas não se force a buscá-los constantemente. É importante compreender que sofrer é normal. Permita-se passar por todas as etapas do luto, sem pressa. Mas lembre-se de que seus entes queridos gostariam de vê-lo feliz. Eles nos ajudam não para que vivamos eternamente olhando para trás, mas para que possamos avançar com confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nosso caminho. Continue vivendo plenamente. Essa é a melhor maneira de honrar a memória daqueles que partiram.
Cresça, alcance novas metas, distribua amor aos que estão ao seu redor. As almas dos entes queridos se alegram com cada sucesso nosso, com cada momento feliz. Elas são como observadores atenciosos que nos apoiam à distância, mas estão sempre prontas para ajudar em momentos críticos. Lembre-se de que o amor é uma energia que não desaparece com a morte do corpo físico. Ele continua a existir, conectando-nos com fios invisíveis àqueles que partiram. Essa conexão pode se tornar uma fonte de força e inspiração, ajudando-nos a superar dificuldades e tornando nossas vidas mais ricas e profundas. Cuide das boas lembranças que você tem. Conte histórias sobre seus entes queridos. Compartilhe sua sabedoria com os outros. Dessa forma, uma parte da alma deles continua viva neste mundo, ajudando e apoiando não apenas você, mas também outras pessoas. E o mais importante, acredite no poder do amor. Ele é mais forte que a morte, mais forte que a distância, mais forte que qualquer obstáculo. Enquanto lembrarmos e amarmos, as almas de nossos entes queridos permanecerão ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos de forma invisível em nossa jornada pela vida. É nisso que reside o maior milagre, a infinitude do amor, que conecta mundos e nos ajuda a seguir em frente. Queridos amigos, obrigado por estarem hoje comigo e por explorarem juntos este tema tão profundo e importante. Espero que esta conversa tenha ajudado vocês a encontrar respostas para algumas perguntas e talvez a enxergar sua experiência de comunicação com as almas de seus entes queridos de uma nova perspectiva. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, apoiem o canal. Curtam e inscrevam-se. Isso nos ajudará a criar mais conteúdo sobre temas que tocam a todos nós. Ativem o sino para não perderem os próximos episódios. Compartilhem suas histórias e pensamentos nos comentários. Sua experiência pode ser muito importante para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Cuidem-se e cuidem de seus entes queridos. Até o próximo vídeo.